Boa noite a todas e todos. Sou Flávia Santana, jornalista e historiadora, e vou conduzir mais uma edição do Elabora nas Eleições, com o intuito de auxiliar a população de Taubaté a conhecer as candidatas e os candidatos que disputam uma vaga na Câmara Municipal, bem como suas propostas de mandato. Lembrando que o foco do Espaço Elabora são candidaturas progressistas à vereança, sobretudo de mulheres e jovens. Hoje conversamos com a Juliana Aim, do PSB, Kevin Moreira, do PSB, Mariana Paparelli, do PSOL, Thalita, do PSB, candidatas e candidato à vereança em Taubaté. Só para informar vocês, o Kevin tem um compromisso de trabalho e por isso ele terá que nos deixar um pouco mais cedo. E a Juliana, por questões de saúde, em alguns momentos vai precisar levantar e dar uma saidinha e voltar, tá bom, gente? Boa noite para vocês, todas, todos e todes. Boa noite, queridos e queridas que nos aceitaram o nosso convite, se dispuseram a compartilhar aqui com a gente um pouco das intenções e propostas para Taubaté. Eu queria começar com vocês para que vocês se apresentem para o nosso público, falem um pouco da trajetória profissional de vocês, das experiências de militância, sociais, políticas, e o que levou vocês a ingressarem na política e colocar seus nomes à disposição da população de Taubaté. A gente vai começar com a Juliana, e você tem 5 minutos, tá, Juliana? Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui. Eu tenho 43 anos, sou mãe, professora, arte educadora, psicopedagoga e empreendedora. Na verdade, eu não procurei estar aqui, né? O rumo da vida, por eu sempre ter me colocado desde a sala de aula, desde lá da 5ª série, que eu sou de um tempo, né, gente, de série ainda. E sempre ser escolhida representante de sala, oradora da formatura, também sou do tempo do magistério. Então, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito participativa, sempre tive um posicionamento e atitudes, eu sempre fiz, sempre realizei. E o que aconteceu com isso? Em muitas eleições já passadas até agora, eu sempre fui convidada para sair como vereadora aqui em Taubaté e também já fui convidada algumas vezes para sair como candidata a deputada estadual. Só que assim, eu nunca tinha chegado num ponto de ter uma escolha definitiva que eu não pensasse nas consequências em me filiar a um partido político. Eu sempre fui politizada, mas nunca fui partidária. Lógico, lá na adolescência, que eu sempre fui muito idealista, eu tinha algumas coisas que depois eu tomei um susto com a realidade da vida do nosso país e fiquei altamente, na verdade, decepcionada, triste. Lógico, né, gente? Hoje eu sou uma mulher, 43 anos, sou mãe, é uma história muito diferente você analisar a mente, os sentimentos de um adolescente. E assim, falar em política no nosso país é algo muito sério e que se a gente não brinca um pouco, fica muito pesado, fica difícil da gente lidar. E como eu retornei para a sala de aula já tem 2 anos, então eu vi que realmente viam em mim coisas que muitas vezes eu não enxergava, de ter uma voz fisicamente mesmo firme e às vezes brincar, mas quando fala sério, falar com embasamento, com estudo. E aí, esse ano, eu recebi 9 convites de partidos totalmente diferentes, e alguns, aliás, todos, eu honro, agradeço, mas alguns eu não quis nem muita conversa, porque, assim, tem coisa que não dá para eu conversar por não ter valores próximos aos meus. Fui sondada por muitos outros partidos e fiquei um pouco assustada e me levou a uma reflexão. Falei, bom, agora eu sou mãe, eu converso de um tudo, meu filho é muito inteligente, assim, por testes mesmo em ciência, e ele alcança muitos pontos. Não tem como eu ficar mais dando uma de só ser a pessoa que se expõe em redes sociais, porque daqui uns anos meu filho já vai ser, ele é criança, mas daqui uns anos vai ser adolescente. E aí ele vai falar, mas você ficou só no Facebook, e daí? Então eu descobri, gente, que eu tinha que sair da minha zona de conforto, eu gosto de falar de conformismo, de cuidar só da minha vida
e me colocar para ser uma representante, não sei de quantas pessoas, não tem como eu falar isso, porque eu nunca me candidatei. Então, eu não sei se eu vou representar 2 ou 2.000 pessoas, não sei. Mas eu sei que eu represento algumas pessoas aí que buscam ser honestos, porque a gente está muito cansado. Vocês me desculpem a palavra, porque eu dei aula o dia inteiro, assim, estou cansada até fisicamente aí, e de saco cheio, com gente que só quer status, né? Status de ser político, que, aliás, vocês me desculpem, a palavra em si e o que representa para a gente hoje, 2020, até cafona dizer que é vereador, vereadora, porque a maioria só envergonha, gente, sabe? Eu acho bem ridículo tudo isso, o que fizeram e fazem com a gente. E eu conheço muito bem a cidade de Taubaté, porque eu não sou taubatiana, eu sou batubana, tenho muito orgulho em dizer isso, só que eu conheço Taubaté nos 2 lados. O lado de você ter um plano de saúde, você poder escolher o médico, o lado de ficar 1 ano, 1 mês e 1 dia para sair do meu postinho aqui, do Parque São Luís, o PAMO Santa Isabel, para chegar em 1 ano, 1 mês e 1 dia no Agamute, para conseguir uma consulta num ambulatório de ginecologia. E assim, hoje o que eu estou vivendo na minha saúde, que algumas pessoas aí sabem, é fruto da não política pública eficaz, tanto na educação, quanto na saúde ou no empreendedorismo, né? Que eu precisei também dar as caras no empreendedorismo. O empreendedorismo que eu falo é 1 minuto, você tá, se vir... 1 minuto. 1 minuto. Falta. O empreendedorismo que eu falo, gente, a gente precisa de base aí, foi... Eu me vi exonerada dessa prefeitura de Taubaté, né? Do Taubatexas, a gente tem que falar isso. Grávida de 7 meses, eu era estatutária, então eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, tive que me virar em pagar uma conta de água, de luz, botar comida na mesa. Então, assim, por isso que eu estou aqui, porque eu conheço Taubaté e eu sei na minha pele o que é precisar se virar nessa cidade. Obrigada. Obrigada a você, Juliana. Agora o Kevin. 5 minutos, Kevin. Boa noite a todos, primeiramente. Agradeço o espaço por poder me apresentar a todos. E contando um pouquinho sobre a minha trajetória, eu acredito que desde muito cedo, hoje eu estou com 19 anos, mas eu comecei bem cedo, trabalhos voluntários na própria igreja. Fui coroinha há muitos anos. Aos 7 anos, eu ingressei na Igreja Católica e lá o meu primeiro trabalho prestado à população foi servindo como coroinha. Depois ajudei em algumas outras pastorais e sempre que podia estava ali auxiliando em alguma coisa. Aí aos 14 anos, 13, 14 anos, eu representei Taubaté em um concurso da Panaton, tem até a plaquinha aqui, ó, primeiro lugar nacional, representando a cidade de Taubaté. Fechou seu áudio, Kevin. Precisa abrir seu áudio. Alguém me ligou aqui e travou o áudio. Querer representar, ser a voz dos jovens taubatianos. Então, em 2015, quando eu venci esse concurso, eu me vi em um local onde eu nunca tinha estado, que era à frente de alguém, representando alguém. E aquilo me deu um gás. No ano seguinte, em 2016, eu fui um dos prepulsores do projeto Aluno Cidadão, que funciona até hoje na Escola Cônego José Luiz. Trabalhei muito naquele ano e consegui manter aquele projeto vivo junto com a minha turma durante um ano todo. E até hoje, graças a Deus, o projeto funciona lá naquela comunidade. No ano seguinte, em 2017, eu criei o projeto Herança Taubatiana. É um projeto que ele dá incentivo à valorização da cultura e da história de Taubaté. Inclusive, tive grande apoio do professor e doutor Mauro Castilho, junto com a Cláudia. Grande Mauro. Grande. E ele abriu os braços para mim, gostou muito da minha ideia e foi, sem cobrar nada, palestrar na minha escola, Mário Cardoso Franco, que eu tenho grande honra de ter
estado à frente daquela escola, estado representando o Grêmio daquela escola. Inclusive, naquele mesmo ano, quando eu estava à frente do Grêmio, o meu projeto Herança Taubatiana foi escolhido pela Secretaria de Educação da cidade para representar Taubaté em Bauru, no primeiro encontro de grêmios paulistas. Onde tive a oportunidade de estar com 500 jovens de todo o estado de São Paulo, debatendo diversas ideias e conhecer pessoalmente o secretário de Educação do estado. Então, isso tudo me trouxe para cá e me motivou a ser a voz, os ouvidos dessa classe que não tem voz, não tem vez, que são os jovens em Taubaté. Um exemplo disso é que nunca tivemos em nossa história um vereador jovem. Nunca tivemos na nossa história um vereador, um candidato da minha idade. Então, isso demonstra o quanto a cidade ainda está atrasada em relação a espaço para os jovens. Isso me entristece muito, porque coisas básicas ainda a gente tem que lutar. Por exemplo, quando eu estava no ensino médio, eu morava na região rural e eu pegava ônibus para ir para a escola. Então, eu tinha que acordar às 5h20 da manhã, caminhar 800 metros de estrada de terra para pegar o ônibus na beira do asfalto. E chegou um momento que o ônibus era fretado pela prefeitura e a prefeitura, em um determinado momento, ela queria tirar esse ônibus dos alunos. Então, fui eu, mais uma vez, representando os alunos que utilizavam daquele meio para ir até a escola, e nós conseguimos mais essa vitória, e foi todo esse caminho que me trouxe ao dia de hoje, a querer ser e estar aqui, representando a juventude taubatiana, querendo ser a voz dessa classe e ser o prepulsor dessa ideia de jovens, né, na política aqui na cidade, porque também sou o candidato mais jovem da história de Taubaté e acredito que tenho muito a oferecer para a juventude. Eu ainda me surpreendo com algumas coisas, porque nós jovens temos, às vezes, uma ideia das coisas, mas não é bem daquela forma. Eu até me considero maduro para a minha idade, mas ainda tem coisas que eu me surpreendo, quebro a cara. Às vezes que isso é normal, todo mundo na vida passou por isso. E eu não vou... Tem muito novo, tem tanto para aprender ainda, muito. A gente aprende a vida toda, Kevin. E eu me cobrava mais antes, hoje eu me cobro menos. Eu falo, com o tempo eu aprendo, com o tempo é normal quebrar a cara, então tudo é experiência. E eu tô passando por esse momento onde eu sonhei estar aqui, e todos os meus amigos que me acompanharam ao longo dos últimos anos sabem disso, as pessoas que conviveram comigo sabem disso e estão me apoiando de toda forma para que dê tudo certo e que eu possa representar, assim como a Juliana disse, 2 ou 2.000 pessoas, a gente não sabe quantas pessoas vão abraçar a nossa causa, quantas pessoas vão confiar em nós para representá-las. Então, tudo é um jogo ao qual a gente não sabe o final, mas é que as pessoas estão cansadas da classe política existente, não só em Taubaté, mas no Brasil, estão. Isso a gente está percebendo na rua, com pessoas extremamente cansadas, e é isso que me motivou também a estar aqui, porque eu também estou cansado de ter uma classe política que não me representa. E eu quero ser uma pessoa comum que representa pessoas comuns, jovens que trabalham, que estudam, que tem que ajudar a sua família financeiramente. E tudo isso eu passei, tudo isso a vida me trouxe. Bacana, obrigada, Kevin. Eu estudei em Bauru, Kevin, onde você foi. Conheço. Lá o slogan é Cidade Sem Limites. Cidade Sem Limites, Bauru, o slogan de Bauru. E fui aluna do professor Mauro Castilho, na 8ª série. Tenho amizade com ele até hoje, tive a honra de fazer um dos lançamentos de um dos meus livros num bate-papo com ele, inclusive lá no Solar da Viscondessa, foi bem bacana. Foi lá que nós tivemos o nosso primeiro encontro, lá, muito bacana. No ano de 2017. E ele me surpreendeu, me recebendo falando em espanhol, que eu nunca tinha falado com ele. E ele pregou uma peça enorme na gente, que ele é muito engraçado. Ele é uma figura, ele recebeu a gente falando em espanhol. Eu falei para minha colega que estava comigo, inclusive xará dele, a Maura, ela fala assim, a gente falou, ô Maura, eu não sei falar espanhol, você também não sabe falar espanhol. Vamos
Vamos se virar aqui, a gente já está aqui mesmo, né? Ele enganou vocês. Mariana, agora é sua vez. 5 minutos. Ok, obrigada. Eu quero agradecer o Espaço Elabora e você, Flávia, né, pela oportunidade da gente estar aqui expondo as nossas ideias, né, e da nossa campanha. Quero cumprimentar os outros candidatos, a Juliana, a Thalita, o Kevin, que é um momento histórico que a gente está vivendo, né, 2 partidos diferentes expondo as suas ideias no mesmo lugar, né, então, assim, isso que é cidadania, por isso que a gente está aqui hoje tentando fazer política, né, e eu me chamo Mariana, deixa eu me apresentar, tenho 34 anos, sou nascida e criada aqui em Taubaté, me formei em Direito pela Universidade de Taubaté, advogo desde 2017, advogo desde 2018, me formei em 2017. Na verdade, eu nunca fui assim ativa, militante de algum partido, diretamente falando, né? Eu sempre tive ideias firmes, né? Sempre me posicionei sobre os meus ideais políticos, sobre políticas públicas, principalmente na cidade de Taubaté, mas nunca me envolvi em um partido como militante diretamente. E eu, como iniciou isso na minha vida? Então, o divisor de águas na minha vida foi ingressar na faculdade de Direito, onde, assim, para mim, o conhecimento abre portas, abre fronteiras, e o conhecimento, ele me possibilitou enxergar a vida política de uma forma totalmente diferente. E por que eu busquei a política? Foi no movimento Ele Não, aqui em Taubaté, onde eu conheci mulheres incríveis, né, mulheres empoderadas, fortes, que levantaram essa bandeira e levantam até hoje. E aí, então, eu conheci o PSOL, né, fui convidada a participar do PSOL, e a minha ideia era continuar lutando nos bastidores, mas foi proposto essa nova luta para mim, diferente, que eu ainda não tinha imaginado que eu poderia enfrentar, que é entrar realmente na vida política como candidata, como vereadora, e tentar fomentar uma Taubaté realmente para todos, tentar mudar as políticas que são implementadas na nossa cidade hoje e que nós discordamos, né? Isso é o mais importante, porque o que me fez me apaixonar pelo meu partido e pelo que nós fazemos hoje é isso, a gente lutar e não ter medo de lutar e nos posicionar pelo aquilo que nós não acreditamos, né? Então, é isso que eu tinha que falar. Minha apresentação é breve, mas é essa. Obrigada, Mariana. Você sabe que quando eu era do movimento estudantil, a primeira vez que eu tive contato com o pessoal do movimento estudantil da Unital foi o pessoal de Direito, que foi participar do encontro de entidades de base, num grande encontro, assim, que foi muito bacana. E foi a primeira vez que eu vi o movimento estudantil da Unital super atuante. Eu virei até consultora depois do DCE da Unital, conselheira, né, na verdade. Eu ficava lá dando conselho, deixando os caras um pouquinho mais rebeldes, digamos assim, que eles eram ainda muito bonzinhos, sabe? Então eu fui deixando eles um pouquinho mais rebeldes. Então é bem bacana, foi o pessoal do Direito na época, era o pessoal Legal. do Direito que estava. Thalita, você agora. Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Bom, o meu grande desafio é tentar falar tudo em 5 minutos, então vai me controlando, Flávia. Tá bom. Quando faltar 1 minuto, eu te aviso. Beleza. Eu sou a Thalita, eu sou nascida aqui em Taubaté. Durante a minha infância teve um momento que eu morei um período em Ubatuba. Minha mãe sempre quis me dar uma infância próxima à natureza, então dos 5 anos aos 10 anos eu morei em Ubatuba, depois voltei para Taubaté e estou aqui desde então. E eu me percebi uma pessoa política muito cedo. Eu estava no nono ano fazendo cursinho preparatório para os pré-vestibulinhos da vida, né? E eu pegava ônibus para ir para o cursinho, que ficava na Santa Terezinha, e foi lá que eu percebi, no nono ano, uma movimentação na rua diferente, e eu comecei a parar de ir no cursinho e parar na praça para ver o que estava acontecendo. E era a cassação do Roberto Peixoto. Então foi naquele momento que eu comecei a perceber o que acontecia aqui em Taubaté e entender, né,
quais eram esses movimentos, o que era política, e daí eu levava esse debate para a sala de aula na escola, para o cursinho, e eu queria entender mais, porque era um assunto que não acontecia aqui em casa, né? Na esfera familiar, eram coisas muito distantes. Eu não fui criada com essa educação política aqui dentro. Eu sou filha de um policial militar, sou filha de uma metalúrgica também, então aqui as ideias sempre divergiram bastante, mas não era uma política, né? Não era um debate politizado aqui dentro de casa. Enfim, comecei a me perceber, então, um ser político desde muito jovem. Eu tentei alguns vestibulinhos, eu fiz Senai durante o ensino médio, depois ganhei uma bolsa também no Colégio Idesa, né? Eu tinha passado no Paula Souza, mas já tinha ganhado a bolsa no Colégio Idesa, então resolvi me matricular no Idesa. E fiquei no último ano do ensino médio, eu também estava estagiando no INSS, que foi quando eu fiquei cadeirante. Nesse momento do terceiro ano do meu terceiro ano do ensino médio, já tinha, entre eu e minhas amigas, conversas sobre feminismo, né? A gente já estava tendo, já tinha a sensibilidade e já tinha sido apresentado para a gente alguns textos. Então, a gente estava também começando ali a se descobrir, a gente se reunia muito uma na casa da outra e a gente sentia muito falta de um espaço para falar sobre isso, né? E de novo, quando eu trazia para o debate na família, era algo muito novo, era algo que as pessoas não sabiam do que eu estava falando. E, enfim, a gente se juntou e a gente formou um coletivo chamado Maria Vem com as Outras, e a gente promovia alguns encontros aqui em Taubaté, principalmente lá na quadra do Parque Aeroporto. E a gente falava sobre a luta contra a violência à mulher, a gente falava sobre equidade de gênero, a gente falava sobre violência obstétrica, a gente falava sobre violência psicológica. Enfim, a gente começou a falar sobre violências, né, a luta contra essas violências e sobre a união das mulheres, o quão necessário era isso acontecer. E a gente foi chamada para palestrar em algumas escolas, no Camargo, Gentil Camargo, Gentil Camargo, né? Na Unital mesmo a gente já palestrou, enfim, foi bem bacana o período que a gente estava ali unida como coletivo, depois cada uma foi seguindo um lado, continuamos amigas, mas a gente teve que dar uma pausa com o coletivo. E eu também fiquei cadeirante nessa época e eu entrei na faculdade de letras, né? Eu sou formada em letras, depois eu fiz pedagogia e agora eu estou fazendo pós-graduação também na área da educação. Sou apaixonada por essa área. E, enfim, foi nesse momento, então, de deficiência, né? Chegou a deficiência na minha vida. Eu já me entendia como um ser político, já me via como uma mulher lutando pelos meus direitos e pelos direitos das minhas também. Então, tudo isso ficou muito gritante. Quanto mais eu me colocava na sociedade, mais eu percebia o silenciamento de pessoas como eu, né? Mulher, cadeirante, jovem, professora. Então, eu me sentia num grupo onde realmente sentia eu me via num grupo onde eu realmente sentia essa falta de voz, né? De não por não ter, mas por não conseguir falar, não conseguir ser ouvida. Porque coisas para falar a gente tinha. Eu digo a gente porque eu nunca fiz nada sozinha, sempre, e nem acredito nisso. Eu acredito que o coletivo, que é uma força transformadora. Enfim, continuei militando, continuei participando de rodas de conversa. O meu último emprego foi numa escola social chamada Escola Proativa, na qual eu trabalhei como coordenadora pedagógica. Lá também fui convidada para fazer parte de uma ONG chamada Grupo Ação e Cidadania aqui em Taubaté. Eu fui votada como vice-presidente, atualmente eu sou vice-presidente dessa ONG, e a gente também promove a inclusão social, principalmente das pessoas com deficiência, e o presidente dessa ONG é o ex-presidente do CONDEF, o Conselho da Pessoa com Deficiência, um conselho que eu também frequentei. Um minuto, tá? Tá bom. Enfim, sempre participei de forma bem ativa, desde que eu me entendo como ser político, dessas rodas de conversa, sempre tentando me posicionar, sempre tentando valorizar o diálogo, que eu acredito que seja um dos pilares fundamentais da democracia, e isso que a Mariana falou é muito lindo de ver acontecendo, né? Apesar de sermos todos aqui de partidos progressistas, esse diálogo ele é importantíssimo, ainda mais nesse momento crítico que a gente vive na política, né? No cenário da política no Brasil.
Enfim, a política institucional também caiu no meu colo, não foi algo que eu procurei. Eu estava no dia 8 de março, um dia muito emblemático, que eu vou guardar no meu coração para sempre, desse ano, 2 semanas antes da pandemia estourar aqui no Brasil. E eu estava numa roda de conversa, numa pub chamada Clash, na Santa Terezinha, e a gente estava em uma roda de conversa sobre mulheres na política e a Lorene estava lá. A Lorene é uma amiga minha, ela frequentava o coletivo Maria Vem com as Outras, foi lá que a gente se conheceu, ela não era nem candidata a vereadora na época também, e ela me convidou, depois de eu ter feito uma fala sobre a falta de mulheres com deficiência em posições de liderança, né? Eu perguntei para as pessoas, fiz um questionamento para elas refletirem quantas mulheres com deficiência estão ao redor dela, trabalhando com ela, frequentando os lugares sociais que ela. E isso também é política, né? As pessoas com quem a gente se relaciona no nosso meio social também é política, porque se elas não estão ali, elas estão em algum lugar, talvez elas estejam escondidas por falta de acesso, por falta de inclusão. Então eu fiz uma fala e a Lorene me fez esse convite. Eu demorei um tempo para responder, porque eu queria saber se a minha história poderia servir como ferramenta de transformação na história de outras pessoas. Depois que eu percebi que podia, eu disse sim. E aqui estou. Obrigada. Quantos anos você tem, Thalita? Você tem uma cara de menininha. Eu já fez 23. Muitas coisas. Que bacana. Eu tenho Muito 23. Bom. Começou bem, Thalita. Gostei. Obrigada. É isso aí. Colocando o dedo na cara. Gente, agora a gente vai para o segundo bloco. E eu quero saber de vocês quais são as principais propostas de mandato de vocês e se vocês têm um tema que seja mais importante, mais central na candidatura de vocês, tá? E agora a gente começa pelo Kevin. Kevin, cada um vai ter 8 minutos para falar aqui. Eu vou te dar 10 minutos, porque você também precisa se despedir depois, né? Porque você tem compromisso, certo? Sim, sim. Então, começamos por você. Então, por representar a classe jovem em Taubaté, existe um grande problema na cidade de Taubaté, o qual eu questiono muito, e eu acredito que todos os taubatianos já tenham enxergado isso. Você anda pelo centro de Taubaté, vê uma placa de contrata-se, e a primeira coisa que está escrito no rodapé que exige experiência de no mínimo 6 meses. Aí nós temos jovens que estão se formando no ensino médio, jovens que estão saindo da faculdade. E esses jovens, quando nós vamos dar espaço para que eles possam ingressar no mercado de trabalho? Muitos jovens, assim como eu, comecei a trabalhar com 12 anos, vendia trufa de porta em porta, e isso me agregou muitos valores. E até quando nós vamos excluir os jovens da sociedade do mercado de trabalho? Então, um dos meus principais compromissos é ter um diálogo, criar um diálogo com as empresas de Taubaté, né? Sempre também ter esse diálogo com o executivo, para que o executivo faça isso, incentive empresas, dê promoções a empresas que tenham espaço para jovens sem experiência, pois eu enxergo essa necessidade. Eu também tive muita dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. Atualmente eu trabalho no negócio da família, mas até por conta dessa falta de espaço para os jovens no mercado de trabalho. Então, um dos meus principais objetivos é lutar também para a inserção do jovem no mercado de trabalho na cidade de Taubaté, para que as empresas deem espaço, para que as empresas ensinem eles o ofício, a área que eles queiram ingressar. E não somente em épocas de Natal ou coisas do tipo que dê espaço para um ou outro. Todo ano a gente tem espaço para esses. E uma grande preocupação que eu tenho também, uma vez que eu me preocupo muito com a história do município, coisa que é muito valorosa, coisa que eu estudei, tive a oportunidade de vivenciar com a presença do Mauro Castilho, grande mestre que me ensinou muita coisa. E essa questão que os taubatianos não conhecem a própria história, os taubatianos não sabem como surgiu a cidade, os taubatianos não sabem da sua importância nacional em várias eras do país, em várias épocas diferentes, ciclos econômicos diferentes, que Taubaté teve vez e teve voz. E hoje nossa história está enterrada,
nós fomos a capital do café no Vale do Paraíba, e hoje nós não temos uma única fazenda preservada de café na cidade para relembrar esse tempo. As escolas, não se fala da educação, então eu quero levar isso também para dentro das escolas. Quem sabe criar um projeto de lei que obrigue o ensino da história de Taubaté nas escolas municipais. Por que o aluno não pode aprender a história do próprio município? Isso é valorizar, é conhecer, é entender a atualidade. Quando você entende o passado, você entende também o presente. Então, acho muito importante isso, a gente trazer para hoje o que aconteceu ontem. Então, isso também evita que nós cometemos os mesmos erros. E esse é o meu compromisso com os jovens de Taubaté. Lutar para que eles tenham mais espaço no mercado de trabalho. Eu trabalhei na Renner no ano passado. É uma empresa joia, bacana, que dá muita autonomia aos seus funcionários. Mas junto comigo tinha engenheiro, tinha advogado e jovens que não tinham experiência, saíram da faculdade, não conseguiram ingressar na área e tiveram que ir trabalhar no comércio. Então, é essa necessidade que eu não aceito. O jovem investe tempo, investe dinheiro para que ele se prepare e depois ele sai da faculdade ou até mesmo do ensino médio e precisa, às vezes, ajudar a família para que ele também possa ingressar na faculdade e ele não consegue se inserir no mercado de trabalho. Então, é uma triste realidade do nosso município e que nós temos que lutar para que a gente mude. Porque se a gente não mudar isso, nós teremos muitos jovens que não vão ter oportunidade de estar em uma faculdade, de se formar no ensino superior, e outros com formação superior, mas sem trabalhar na área por falta de oportunidades. Ou muitas vezes se preparam aqui e vão trabalhar em cidades vizinhas, ou até mesmo outro estado ou outro país, por conta de falta de oportunidade. E sobre isso, esse é o recado que eu quero deixar aos jovens. Eu quero uma cidade que eu não quero representar também só os jovens, eu quero representar cada taubatiano, porque a função de um vereador é fiscalizar os gastos do executivo, fiscalizar os secretários do governo. Então, eu quero fiscalizar cada área da Prefeitura de Taubaté para também examinar como os serviços que estão sendo servidos à população está sendo. A fila da saúde, se está entrando alguém no meu gabinete para pedir alguma coisa, significa que a cidade não está caminhando. Significa que alguma coisa está errada. Se alguém está entrando no gabinete para pedir consulta, para pedir cesta básica, para pedir seja lá o que for, significa que o meu trabalho não está sendo bem feito. É o de fiscalizar, que ser o funcionário da população, aquele funcionário que vai fiscalizar cada centavo do município. Então, o meu trabalho não está sendo bem feito. Ao ponto que a gente chega de pessoas querendo furar fila na área da educação, na área da saúde, em diversas áreas. Então, a cidade não está caminhando. E a gente está vendo isso há muito tempo. Então, o meu compromisso com as pessoas é fiscalizar cada centavo do seu imposto, cada centavo do nosso orçamento anual, que é de 1 bilhão e 200 milhões, e a maior parte dos taubatianos não sabe disso. Eu quero fiscalizar. Quero ser o seu funcionário na Câmara Municipal para que você saiba como o seu dinheiro está sendo gasto, o porquê está demorando, o porquê trabalhar, para que a mãe possa trabalhar. Então, tudo isso nós precisamos de jovens que tragam essa diferença, essa ideia nova. Eu não quero ficar passando pano para o Poder Executivo, porque nós elegemos a nossa candidata ou o nosso candidato no Executivo, então eu tenho que me alinhar a ele em tudo. Não. Eu tenho que me alinhar ao povo, eu tenho que lutar pelos interesses do povo. Então, o meu objetivo é esse. E eu irei cobrar quem quer que seja quando não estiver beneficiando essa população que me colocou lá como representante, se assim acontecer. Então, eu quero ver uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais transparente, que dê retorno dos seus gastos à população. Porque nós não sabemos aonde está indo o nosso dinheiro, nós não sabemos
porquê dessa cidade ter 400 milhões de reais em dívidas, 18 milhões de reais gastos com iluminação e 12 que desapareceram e ninguém sabe onde está guardado. Um minuto, Empréstimos Kevin. feitos para trocar a iluminação. Iluminação essa que já tinha sido trocada. Então, são coisinhas pequenas assim que a população está cansada de viver e eu quero ser seu representante para mudar isso. Quero encher a Câmara Municipal de pessoas para que eles acompanhem também, tenham educação política e participem, tenham a voz na tribuna para fiscalizar de pertinho, junto comigo, cada um dos vereadores que nós elegermos na Câmara Municipal e também o Executivo. Obrigada, Kevin. Você já pode também se despedir, porque eu acho que você tem que Sim. sair, mas eu só queria complementar a sua fala em dois aspectos. Uma como historiadora. A história de Taubaté é extremamente importante, nós tivemos realmente um papel central no ciclo do café, mas eu acho que essa história é um pouco cancelada, né? Porque também junto com essa história do ciclo econômico vem a história da escravidão, e vem a história da construção do tradicionalismo taubatiano, que você vê até hoje, poucas famílias mandando em Taubaté. Então, é por isso que essa história, ela é cancelada no município. E você, se fizer isso, se você conseguir trazer essa história, mas uma história crítica, que ensine a população de Taubaté quais são os pontos importantes dessa história, eu agradeço. A outra coisa eu já falei disso na última conversa que eu tive com outros candidatos, eu vou falar de novo, sobre o que você falou de gente pedir cesta básica, gente pedir consulta no SUS. O vereador, além de fiscalizar, como você bem falou, ele tem o papel de legislar, de criar políticas públicas para todos, universais. Então, quando um vereador substitui este papel para arranjar, colocar gente em fila do SUS, colocar gente em creche... Chega de favorzinho, né? Isso é clientelismo, isso é corrupção. Isso não é uma prática legal. Então, isso aí. Só complementando o que você falou. Tá, joia? Obrigada. E como eu falei, essa história evita também quando nós trazemos para hoje o que aconteceu ontem, nós evitamos também que a cidade persista no erro, que a gente tem esse tradicionalismo todo em Taubaté, que eu acredito que se nós tivéssemos estudado bem a história do município, a gente já estaria 1000 anos luz à frente. Mas é por isso justamente que as pessoas que mandam em Taubaté cancelaram essa história. Né? Assim, os bandeirantes, as pessoas idolatram os bandeirantes, nós temos estátuas de bandeirantes na cidade. Quem eram os bandeirantes? Assassinos de índios, de negros. Não, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, a história tem que ser crítica, a gente tem que olhar para a nossa história e para os nossos erros, nossos equívocos, dos nossos antepassados e corrigir isso. E Taubaté precisa entrar no século XXI, pelo amor de Deus. Sim. Eu agradeço o Espaço Elabora pela oportunidade das pessoas estarem me conhecendo também. Agradeço a você, Flávia, agradeço a Lara e a todos vocês aqui, meus colegas, a Juliana, a Mariana, a Thalita, e desejo a todos vocês um ótimo fim de entrevista. Eu tenho que ir lá, eu ainda tenho que trabalhar hoje, mas vamos juntos em frente porque o nosso objetivo é o mesmo. Nosso objetivo é fazer de Taubaté uma cidade para todos e para todas, nós fazermos uma Taubaté que realmente valorize o taubatiano e não que crie favoritismo, que crie toda essa política podre que nós temos aqui hoje. E agradeço a todos vocês o espaço e uma ótima noite. Obrigada, Kevin. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thalita, agora vamos para você. 8 minutos. Bom, de antemão, eu já queria falar também para as pessoas que estão nos assistindo, né, que eu criei um plano de intenções com os meus compromissos iniciais. Eu estou chamando de compromissos iniciais justamente porque o próprio exercício da função vai ampliar esses compromissos com a demanda que a própria população vai me trazer. Mas eu tenho esse plano de intenções e aí quem tiver interesse pode vir me chamar depois, né? Pode pedir que eu envie esse plano de intenções pelo WhatsApp. Mas então eu vou falar de alguns compromissos que estão lá.
Primeiro que eu acho que aquilo que dá certo a gente tem que continuar e a gente tem que valorizar. E aí eu conversei com a Lorene e quero continuar a Escola de Cidadania, porque eu acho que a educação cidadã, a educação política é essencial e é papel também das nossas lideranças, né? Sejam elas quais forem. Não precisa ser necessariamente uma liderança política, mas desde que tenha um espaço de poder para poder falar, essa educação precisa acontecer, precisa ser crítica. E eu confio que eu tenho estofo para fazer isso. Esse é um dos meus compromissos, continuar a Escola de Cidadania, algo que já acontece, inclusive, agora na campanha, né? Porque não tem como. Algumas pessoas fazem realmente alguns pedidos para a gente, e eu entendo a frustração e a necessidade dessas pessoas que vêm pedir às vezes coisas para a gente que realmente não está no nosso alcance, né? Nem como cidadã e nem como vereadora, mas a educação política começa ali. Então, é muito simples de fazer, mas é trabalhoso. Quando já me pediram cadeiras de roda, já me pediram cesta básica, e é fácil de explicar, porque eu não sou rica. Né? O candidato que é rico pode fazer uma boa ação, e aí vai para a questão do bom senso e da ética, mas tirando essa pessoa que é rica, né, eu não sou rica. Então, se eu fosse dar para essa pessoa o que ela está me pedindo, eu precisaria tirar dinheiro de algum lugar. E provavelmente esse dinheiro em algum momento seria dela mesma que eu estaria tirando. Então, o que eu quero fazer é fazer uma política, trabalhar para uma política de que o município se responsabilize para que ela tenha essa cesta básica, para que ela tenha uma cadeira de rodas, né? Por exemplo, o Luci Montoro, que a gente tem aí há 8 anos que a gente está lutando para ter um Luci Montoro aqui em Taubaté, a gente recebeu a verba do Estado, mas por questões de administração, da má gestão, a gente não tem um Luci Montoro que repassaria cadeiras de rodas, que repassaria cadeiras de banho, repassaria orques, os andadores, enfim, é por isso que eu vou brigar, né? E então uma das minhas bandeiras, um dos meus compromissos é a educação, né? Até por ser professora, e eu quero continuar fazendo a Escola de Cidadania, que a Lorene já fez o mandato dela. E um outro compromisso que também já foi feito aqui, que eu vou continuar, é o gabinete itinerante, porque eu acredito que política se faz na rua e a gente tem que ser ativo, a gente tem que ir também nos lugares. Então, eu quero tanto estar com a população nos bairros, fazendo esse gabinete itinerante, quanto também fiscalizando, né, o nosso plano diretor na prática, para ver se realmente está sendo cumprida as normas de acessibilidade nos equipamentos públicos. Eu quero ver em 4 anos qual prédio público não vai receber uma vereadora por falta de acessibilidade. Então, esses são os meus compromissos que, assim, eu vi que já funcionou aqui em Taubaté, feito pela Lorene, pretendo continuar, aprimorar, ampliar, porque eu acho que o que funciona a gente tem que valorizar e tem que continuar mesmo. Agora, de novidade, em questão das mulheres, a gente tem aqui em Taubaté algo que eu descobri recentemente, porque eu fiz uma pesquisa para trazer o projeto Guardia Maria da Penha para aqui em Taubaté, no qual a Guarda Municipal, né, a Guarda Civil, ela se prepara para receber os casos de violência doméstica. Isso funciona, isso tem em São Paulo, né, acontece em São Paulo, a Guarda Municipal ela é preparada para isso, para encaminhar essas vítimas de violência doméstica para abrigos, para a Delegacia de Mulheres e dar todo o respaldo para elas. E aqui em Taubaté eu fui descobrir só depois que eu tinha pensado em ter, que já temos. Mas temos, né? Temos mesmo. Então, é algo que eu assumi como um compromisso meu de tentar trabalhar, lutar para que isso funcione, porque a gente precisa colocar o que está à nossa disposição para trabalhar, para lutar contra essa violência. Então, as ferramentas que a gente tem institucionalmente, elas precisam trabalhar para a gente. Então, essa é uma das minhas lutas. E uma ouvidoria também, né? E aí a gente precisa pensar em como vai fazer com que isso seja possível sem criar um cargo de responsabilidade para o Poder Executivo, porque daí não cabe ao vereador, né? Mas pensar numa ouvidoria também para essas denúncias da Guarda Municipal aqui em Taubaté, que são graves, né, que ao invés de combater a violência, aumentam a violência. Estando nas ruas agora fazendo campanha, muita pessoa em situação de rua vem conversar comigo, e esse é o principal pedido deles, para que eles parem de apanhar e para que eles parem de perder a mercadoria deles. Isso para mim é o cúmulo, é um absurdo, e
quero me colocar à disposição de todas as pessoas, até porque das minhas principais bandeiras é a representatividade. Estou falando de vários compromissos, você pediu mas estou aproveitando o tempinho que a gente tem aqui. Não, pode falar vários, não é? São os seus compromissos mesmo. Uma outra questão que eu coloquei no meu plano de intenções, né, é o intérprete de Libras nos prontos atendimentos. E eu não posso, enquanto vereadora, criar esse cargo, né, porque cabe ao Poder Executivo. Mas eu posso fazer um requerimento, eu posso também pensar em uma emenda para que dentro do plano plurianual, quando for contratar um corpo para estar dentro desses prontos atendimentos, seja exigido que pelo menos um desses funcionários seja fluente em Libras. Pode ser o atendente, pode ser o enfermeiro. A gente não precisa também, por questão econômica até, contratar exclusivamente um intérprete de Libras para ficar lá à disposição, até porque isso daria uma defasagem, né, até no nosso orçamento, porque não é todo dia que um surdo vai até o hospital. Mas precisa que alguma pessoa esteja treinada lá para receber essa pessoa surda quando ela for ser atendida. Então, esse também é um dos meus compromissos. Bom, tá tempo bacana. de... Aliás, em relação ao que você está falando, a gente tem uma das legislações mais completas para pessoas com deficiência. O problema sempre é e sempre foi, neste país, a aplicação e fiscalização da lei, né? Uhum. A outra coisa que eu queria comentar da sua fala eu, Flávia, acredito, pelos meus estudos, pela pesquisa que eu faço na área política, que a gente só vai avançar democraticamente neste país, com a democracia, fortalecer a nossa democracia, com participação popular. Então, o gabinete itinerante é uma ótima ideia, mas também trazer a população para a realidade da Câmara, para eles conhecerem. As pessoas precisam saber o que é, como funciona. Então, é muito importante a participação popular, representatividade, o que eu acho muito bacana, que eu estou vendo uma diversidade de representações nessa campanha daqui de Taubaté. Aliás, essa campanha em Taubaté está bem bacana. Há muito tempo eu não vi uma campanha tão bacana em Taubaté. E mulheres na política, gente. Mais mulheres, assim, nós, não é porque a gente, não é querendo dar um ar de superioridade para nós mulheres, não, mas nós temos uma sensibilidade outra. E os homens, gente, olha o mundo como tá, né? Vamos combinar? Que, sim, eles já tiveram uma oportunidade, até agora a gente não viu muita coisa boa. Então, deixa a gente agora, né? Deixa a gente. Flávia, deixa eu só complementar, então, já que você tocou nesse ponto, né? Bom, a gente tem pesquisas que comprovam que com mulheres nos espaços de liderança a gente tem menos corrupção, a gente tem mais igualdade, a gente tem melhor distribuição realmente de fala, né? De espaço mesmo para existir. E sobre a participação no gabinete, eu proponho um gabinete participativo, no qual eu vou buscar canais, né, para que a população esteja realmente presente comigo e decidam como eu vou votar nos projetos de leis, me ajudem também a elaborar os projetos de leis que serão votados. Não só a própria população, mas pesquisar, por que não, os nossos especialistas que nós temos aqui em Taubaté, né? Você é mestre, né? Você falou? Eu sou doutora. Doutora em História, né? É isso. Então, a gente precisa valorizar as pessoas que a gente tem aqui em Taubaté em questão de especialista, valorizar a ciência, né? E a gente tem muita gente rica, inteligente aqui em Taubaté. O que eu queria falar sobre o gabinete também é sobre como eu pretendo que ele seja organizado por meio de processo seletivo e valorizando também, priorizando que mulheres trabalhem comigo. Eu quero colocar mulheres trabalhando ao meu lado. E eu pesquisei, né, falei com um vereador, um atual vereador, sobre a possibilidade, porque são 4 assessores, sobre a possibilidade de ter um jovem aprendiz na Câmara, e desde que seja um trabalho informal, eu posso ter. Então, essa é uma das minhas vontades, que eu preciso ver, né, legalmente como eu posso fazer com que isso funcione, mas colocar um jovem ali de 16 anos, de 15 anos, 17 anos, para estar vivendo o gabinete, para estar vivendo a política, né? Isso pode ser um cargo rotativo para que ele mude de 6 em 6 meses, para que mude um ano para ano, mas para que a juventude realmente se integre, se intere e esteja lá comigo. Então, só para complementar de que isso também está aqui no meu horizonte. Obrigada, Thalita. Gente, não tô falando que eu sou contra homem na política, não, tá? Mas eu só acho que a gente precisa ocupar. Assim, a Bolívia agora deu um exemplo maravilhoso. De 36 cadeiras, 20 mulheres, achei lindo.
entendeu? Então, fica a ideia aí. A gente não precisa tirar os homens da política, a gente só precisa ocupar um espaço que é nosso também por direito e por voz. Mariana, 8 minutos. Tá bom, obrigada, Flávia. Não. Só um adendo, né? A mulher na política, ela é capaz de mudar o mundo, né? Não só a vida dela, mas o mundo, né? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre as minhas intenções, né? O meu plano de intenções. Primeiro, as ideias do nosso partido, que nós somos um grupo bem pequeno, né, nas eleições agora de 2020, somos só 2 candidatos a vereador e o majoritário, né, que é o professor Ronaldo e a Anesca, e nós estamos bem juntos nos nossos planos de intenções. Então, realmente nós estamos trabalhando para ter uma Taubaté para todos. Mas, inicialmente, o meu plano inicial, principal, como você disse, é o empoderamento das mulheres. Depois que a gente se descobre feminista e luta por isso, né, é muito importante a gente tentar mostrar isso para a máxima quantidade de pessoas possível, né? Então, vou trabalhar muito isso. O meu plano de intenções de campanha, ele está baseado muito nisso, no empoderamento da mulher. Então, o projeto que eu tenho, mesmo não recebendo o êxito no final da campanha, sendo eleita como diretora da Secretaria da Mulher no PSOL, já conversei com a diretoria do partido que nós vamos elaborar um plano de mapeamento de proteção da mulher, da criança, do adolescente e do LGBT para Taubaté. Né? Como a Thalita mesmo falou, ela não sabia que tinha o projeto da Guarda Maria da Penha em Taubaté. E isso é uma falha do plano de governo, do executivo, do legislativo, de não divulgar isso para a população, que é muito importante, né? Porque não adianta só a mulher ir buscar a delegacia para tentar uma proteção que muitas vezes não ocorre, e ela não ter para onde se socorrer, né? Então, assim, eu tenho clientes que passam por isso, e isso é um ponto muito importante para a gente, fazer esse mapeamento de proteção, não só para a mulher, mas para a criança, para o adolescente, para o idoso e para a população LGBT também. Nós vamos, é importante também fomentar, como eu disse no começo da minha fala na apresentação, que para mim a educação é tudo, a educação abre portas. Então, assim, para empoderar as pessoas, nós temos que fomentar a educação, né? É muito importante isso. E através do legislativo, nós podemos fazer uma participação e de fazer a distribuição de renda no plano de governo no começo do ano, seja uma forma adequada para que preencha todos os requisitos e necessidades de Taubaté. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo um governo participativo, amplamente participativo. Por isso que eu concordo com o que a Thalita falou, né, que são intenções da campanha, porque ela sempre vai evoluir, sempre vai crescer alguma coisa. Porque a gente sempre vai descobrir alguma defasagem em algum ponto que antes a gente não tinha conhecimento. Então, a participação do povo no nosso governo vai ser um foco principal, um foco muito importante, né? A fazer, realmente praticar a democracia e a cidadania aqui em Taubaté. E nós vamos trabalhar também com planos de sustentabilidade, né, tentar reabilitar alguns sistemas de meio ambiente, implementar a educação cultural em Taubaté, né, fiscalizar realmente, praticar a lei, né, implementar a cultura africana nas escolas, que é uma lei federal e ela não é aplicada, né, e, como você mesmo disse, né, se nós conhecemos, na fala do Kevin, se nós conhecemos o nosso passado, nós vamos lutar para que ele mude, para que ele não ocorra novamente. E eu, como candidata a vereadora pelo PSOL, o PSOL fez um coletivo de segurança pública, no qual eu assino me comprometendo a tentar fomentar uma segurança pública cidadã, né? Que o problema que a Thalita nos trouxe aqui agora, que é a violência da Guarda Municipal, a violência policial é muito grande na cidade. Então, como que nós vamos fomentar para que isso mude, né? Porque nós temos uma cultura tradicional em Taubaté que nós temos que trabalhar para que isso mude na cabeça das pessoas.
que as pessoas saibam que isso não tem que ser uma regra, né? E nós temos que lutar para que isso mude. Então, nós vamos trabalhar para que o executivo possa formar conselhos com a comunidade, para que a comunidade possa nos trazer informações importantes, para que a gente possa trabalhar sobre essas informações, né? Um disque denúncia da Guarda Municipal, fomentar a educação mesmo, o trabalho com a Guarda Municipal, para que eles entendam qual é a função da Guarda Municipal e qual não é a função da Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal seja realmente uma guarda preventiva, para prevenir alguma coisa, e não uma guarda que atua a população, que descriminalize a periferia, né? Eu sou da periferia, eu sou povo, eu uso o SUS, então, assim, a gente tem que trabalhar e melhorar os planos de governo, tudo que a gente precisa, né? A gente tem que melhorar a saúde, os UPAs, diminuir o número de pessoas que estão esperando para fazer exames de especialistas. Então, tudo isso a gente tem que fomentar e trabalhar em equipe, independente de quem esteja no executivo ou não, para que a lei ela seja aplicada e que a população em Taubaté seja respeitada, né? Isso é muito importante para a gente. E como eu não sou uma pessoa política, eu não venho de uma família de políticos, né? Então, assim, é muito, muito legal ver isso, porque os outros candidatos que estão aqui também, pelo que eu entendi, também não são de famílias políticas, né? Então, nós estamos aqui realmente para tentar fazer a mudança para Taubaté e mostrar que não são só essas famílias que estão no poder há muito tempo que são capazes. Pelo contrário, nós estamos aqui para provar que o diferente que vai trazer a mudança para Taubaté. E isso é um ponto total para a gente. A nossa bandeira é representatividade, respeitar a diversidade, porque o pessoal representa isso. Por isso que eu escolhi esse partido, né? Porque ele representa a diversidade, eu sou diversidade, mulher, negra, LGBT, então, assim, não tem como não falar sobre diversidade e não levantar essa bandeira. E o que a Thalita falou sobre mobilidade, né, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em Taubaté também, né? E a mobilidade urbana em Taubaté é péssima, né? Eu que não sou pessoa com deficiente, eu vejo e analiso porque conheço a cidade, né? E os problemas que nós temos que enfrentar diretamente. Então, não são planos de governo, né? São planos de intenção, porque eu acho que é tudo um trabalho em grupo e que pode mudar ou não dentro dos 4 anos que vai estar em vigência o cargo de vereador. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada, Mariana. Então, assim, como eu não sou candidata, então eu tenho digamos que eu tenho uma liberdade de expressão um pouquinho maior. Eu vou falar um pouquinho. Para isso acontecer, precisa mudar o partido que está no poder aqui. PSDB, tudo o que você falou, assim, é projetinho PSDB, assim, embrulhado para presente, vamos dizer assim, né? Polícia que bate é o que o cara que vota no PSDB adora ver. Assim, a segurança para eles é política batendo em pessoas em situação de rua, batendo em LGBT, batendo não sei aonde, entendeu? É isso que é a visão de segurança do PSDB, né? Outra coisa que a Thalita falou, que você falou, sobre projetos que já existem, que você nem sabe. O PSDB é o partido do projeto piloto. Eles fazem projeto para 5 pessoas e não divulgam, para que não tenha gasto, não tenha investimento nos projetos que eles fazem. E a outra coisa, para acabar com esse negócio da fila no SUS, que as pessoas vão pedir para vereador para furar fila, comecem não elegendo essas pessoas que vão lá e colocam pessoas na fila e tiram o lugar de outras pessoas. Comecem colocando pessoas que vão legislar para que você tenha lugar na fila e para que a fila não seja infinita, que você não sabe quem está no começo, quem está no fim, e que elas sejam zeradas finalmente, né? Que as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade na saúde, na educação, em todos os segmentos em Taubaté. É isso, gente, que eu tinha para falar. Agora, Juliana, por favor. Boa noite, se alguém chegou aqui, já tinha iniciado, tem que falar de novo que é uma honra eu estar aqui.
só com cabeças pensantes, mulheres fortes, bonitas, maravilhosas. Agora eu posso falar assim, porque o Kevin já saiu, né, gente? Né? Gente, eu tenho algumas propostas, né? E cada dia eu estou colocando nas redes sociais, então quem quiser conhecer e ver com mais detalhes, no Instagram, né, Juliana, pode falar, Flávia? Pode. No Instagram, Juliana, esse nome que está escrito aqui. E no Face também. Mas, assim, como a gente tem esse tempo maravilhoso aqui, educação, para mim, é a base de tudo, porque tudo que foi falado aqui, a gente sabe que surge da educação e grandes consequências vêm da educação ou da má educação, e aí formal e informal. Então, vamos lá. Minha primeira proposta, né, que eu já postei aí há algumas semanas, é ouvir todos os professores da rede municipal de Taubaté, sejam estatutários ou seletistas. Por quê? Porque a situação está caótica. E a gente precisa ouvir. Uma coisa que eu tenho, assim, sabe, meninas e querido público aí, todo mundo que está aqui, uma coisa que eu aprendi na vida é assim, eu vou te ajudar, eu vou te auxiliar. Lógico, vereador, a gente já partiu dessa premissa. Fiscalizar o executivo, ver o que está fazendo, se está usando o nosso dinheiro, o dinheiro público, como é que está sendo usado, projetos de leis e tudo isso aí. Então, a gente está mais para frente. Com o quê? Não é assim, eu vou fazer tal coisa. Por exemplo, os estatutários, eles têm uma visão e eles estão muito preocupados e eles sabem que eu estou com eles, inclusive porque eu já trabalhei nessa rede, tudo que eu vivi aí. Algumas amigas acabaram de se aposentar, outras já estão à beira de se aposentar. Se eu beijo pés dessas mulheres que se aposentam na educação, né, que é uma missão árdua nessa terra. Agora, assim, muitos estão preocupados se vão conseguir se aposentar pelo IPMT. Então, essa questão a gente precisa levantar, porque é descontado muita grana todo mês da professora. Às vezes ela deixa de fazer muita coisa, até de cuidar da saúde, porque ela está acreditando que ela vai se aposentar integralmente pelo IPMT, que é estatutário. E essa história, a conta não está fechando. A gente sabe que a prefeitura está devendo muita grana. Eu não vou falar em números agora, gente, que eu prefiro escrever, né, que eu sou de arte, eu sou de outro planeta, então não quero errar aqui perante essa gente toda estudada, a Flávia doutora, eu não vou pagar esse mico aqui. Não vou pagar esse mico. Um King Kong, né? Mas o que acontece? Tem alguns professores que já me procuraram e falaram que não estão dormindo direito. Por quê? Trabalharam uma vida inteira, ralaram. A gente sabe que a falta de material, de recursos, isso precisa ser visto. Eu acredito que é papel de vereador também ver, porque eu não aceito que venha pouco dinheiro do governo federal, ou do estado, ou do município para a educação, que a gente sabe que isso é balela. E a gente, o máximo que tem é um EVA e olha lá. Então, assim, minha primeira proposta, e está escrita em todas as minhas redes sociais, é ouvir os professores estatutários e seletistas, porque também tem umas coisas rodando aí que os mais novos seletistas não estão com FGTS depositado. E isso é um absurdo, sabe? E você ouve rumor daqui e dali, mas você também não está ouvindo falar isso na Câmara e o que vão fazer. A gente está falando de vida de pessoas que dedicam uma vida para um trabalho seríssimo. É o trabalho mais sério que a gente tem. Lógico que todos são importantes. A gente está falando aí de uma escala, que todas as profissões saem da formação de um professor. E a gente está falando de educação básica, que a gente tem verbas de todos os lados, do município, do estado e da União. Então, assim, vamos respeitar os nossos professores para a gente começar a falar em mudança, para a gente começar a falar numa Taubaté nova, numa Taubaté, como a Flávia pontuou muito bem, que está no século XXI. Então, a gente precisa ouvir esses professores. Eu já falei, já deu uma polêmica, eu quero aproveitar esse espaço maravilhoso aqui, porque há leis que já existem, né? E Taubaté parece assim, que realmente está em outro século, como a lei do 1/3. A gente está falando de uma lei federal de piso salarial. E, no caso do piso salarial, Taubaté está muito bem. O que algumas amigas me pontuaram, que eu estou em outra rede, mas graças a Deus eu tenho amigos em todos os lugares, é que assim, como Taubaté paga bem os professores em relação ao piso, eles dão umas burladas. Essa lei do 1/3 eu quero discutir com os professores e ouvir, porque para os P2, que em Taubaté é chamado de P3,
P3, tá ok. Os P1 estão com medo de perder um cargo deles, perder um período. Queridos professores, eu vou buscar tudo que está na lei. Aonde eu preciso ir, eu vou. São Paulo, Brasília, e vamos buscar a lei. Tá? Então, eu quero que vocês tenham calma, que eu sei que o P1 está preocupado e eu já entendi o ponto. Mas aí tem HTPL, HTPC, aula de arte, educação física e inglês, que em outros casos colocaram inglês para cobrir. Isso, gente, a gente vai conversar. E quem me conhece sabe que minha palavra é no fio do bigode, tá? Segundo ponto, Flávia, minha bandeira muito grande do que eu vivo, e já foi dito aqui, que eu não estou inventando a pólvora, é a saúde de Taubaté está um caos, vide a minha situação, né? Porque eu não fui atrás de padrinho aí nenhum, de vereador nenhum, porque a gente quer a mudança, a gente tem que ser a mudança. Eu ficar daqui do Parque São Luís, do Pamo Santa Isabel, na legalidade, na honestidade, 1 ano, 1 mês e 1 dia, eu contei porque eu sei o que eu estou vivendo, para conseguir uma consulta dentro do Agamute, que desde o 1º de maio de 2019 é o nosso hospital municipal, e agora vai dar 1 ano agora, e agora que eu vou conseguir minha cirurgia, graças a Deus eu estou viva. Eu não quero entrar na minha espiritualidade, que eu acredito que o Estado é laico, né? Mesmo sendo uma mulher de muita fé, eu não quero misturar as coisas, mas assim, infelizmente muita gente morre no meio do caminho. Então, assim, médicos especialistas e cirurgias, para quem vem de fora, porque Taubaté a gente sabe que é um funil na saúde, para o Vale Histórico, para São Luís do Paraitinga, Redenção, Natividade, muita gente está feliz, eles têm um hospital regional, eles têm. Nós não entramos mais no hospital regional. Eu não piso no hospital regional há anos, porque eu estou totalmente no SUS. Então, assim, vocês podem saber que eu vou brigar mesmo para a gente ter as coisas dentro da justiça, sem fura-fila, sem ninguém ter que procurar vereador, porque é um direito universal e é gratuito. E viva o SUS, e graças a Deus aí caiu uma história, né, que vamos pular essa parte aí, né, do federal aí, estava inventando, vamos pular para eu focar aqui. Outra coisa, gente, que liga educação, liga saúde, e saúde, quando eu falo de saúde, não é só física, é saúde mental. Eu quero lutar, mas muito, e tem muita gente já comigo, de professores, psicólogos, para implementar, foi um ponto que foi falado aqui, a Flávia falou muito sério, implementar a Lei 13.935 de 2019, que é um psicólogo, um assistente social em cada unidade escolar de educação básica no Brasil. Para quem não é da educação, que as pessoas não precisam saber, esses nomes técnicos, a educação básica é a educação infantil, lá do berçarinho, maternalzinho, até ao 3º ano do ensino médio. Isso é uma lei federal. E tem coisas que às vezes a gente fala, a pessoa fala, nossa, você tá louca. Não, não tô louca. Aliás, você me acha meio louca? Ok. Então, você está me vendo corajosa, briguenta, pelo bem, pela honestidade, pela justiça, ok. Essa lei tem que funcionar. Por quê, gente? Tem uma outra coisa muito séria na educação. Nós somos professores. 1 minuto. Lógico. Bom, muita coisa vocês vão ver nas redes sociais. Empreendedorismo é minha 3ª bandeira, educação, saúde e empreendedorismo. Quando eu falo de empreendedorismo, não estou falando de nada chique. É a mulher, o homem, vamos falar de mulheres, que aqui nós estamos uma presença feminina marcante, e mulheres que são mães solos como eu, e às vezes 1000 coisas acontecem na nossa vida, a gente tem que pagar o aluguel, pagar água, a luz, tem que comer e botar comida na mesa. Então, o empreendedorismo que eu falo é capacitação, treinamento principalmente em marketing digital, em posicionamento em redes sociais, para que essa mãe que está em casa faça o bolo de pote e ela consiga vender para ela dar conta da vida dela. O cara que arruma um carro ali, ele saiba se legalizar, se formalizar para ser um mecânico e que assim, né, ele se torne um MEI ou um ME, e aí vão as categorias, a gente vai estudar isso junto, para que todo mundo receba, né, seu salário, seu dinheiro legalmente e de uma forma mais fixa, porque não tem como a gente ficar esperando, principalmente após a pandemia, com indústrias fechando, e a gente ter essa mudança de mentalidade, que lógico, carteira assinada é muito importante, mas não tem como a gente ficar parado quando a gente precisa se alimentar. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu gostaria de deixar claro que é isso. Nossa, amei, obrigada. Obrigada, Juliana. Vou fazer só algumas complementações aí, né? Que eu tô dando um palpite, pitaco em todo mundo. Não vou deixar você de lado também.
né? Eu acho muito importante que o próximo prefeito ou prefeita de Taubaté trabalhe com um portal de transparência, principalmente na questão do SUS. Eu quero saber quem está na fila, onde está na fila e por que está na fila, né? Outra coisa, melhor seria se este próximo prefeito ou prefeita acabar com a fila, né? Investindo na saúde municipal de modo a acabar com a fila. Mas se isso não for possível, devido ao rombo no orçamento que existe, a gente sabe, e a hora que fizer uma auditoria a coisa vai ser muito maior, eu tenho certeza, pelo menos ter transparência, né? Sobre a educação que você falou, dos recursos federais, Juliana, eu soube inúmeras vezes, eu tinha muita gente trabalhando na prefeitura conhecida que falava que o recurso federal às vezes voltava para o governo federal porque não abria-se processos licitatórios para os recursos que vinham para projetos na área de educação. Ou seja, não existe vontade política de quem está no poder, tá? Então, é uma má gestão, né? Uma má gestão do recurso público municipal, estadual e federal, em todos os níveis. A coisa, então, precisamos realmente e efetivamente mudar o que está aí, né? Agora, gente, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer imensamente as candidatas, ao candidato que esteve com a gente, né, ao público que acompanhou e esperamos ter auxiliado aí eleitoras, eleitores a conhecerem um pouquinho mais de vocês, dos compromissos que vocês têm como possíveis representantes da população na Câmara nos próximos 4 anos, né? E agora eu gostaria que vocês também se despedissem do nosso público, falando um pouco para a gente qual é a Taubaté que vocês sonham e como vocês pretendem ajudar a tornar esse sonho realidade. E agora a gente começa com a Mariana. Tá bom, obrigada. 8 minutos. Sonho... Ah, tá bom. Realmente eu sonho numa Taubaté para todos, né? É o lema da nossa campanha de 2020 e não é demagogia, a gente quer uma Taubaté para todos, que todos possam se sentir seguros, que todos possam ter saúde, que todos possam ter educação, que todos possam ser ouvidos e ter seus direitos respeitados, né? E como nós vamos fazer isso? Principalmente com uma campanha de transparência, com um governo de transparência, um governo participativo que possa ouvir todos os sem distinção de cor, de raça, de crença, principalmente, né? E quero aproveitar esses últimos minutos para falar que quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as nossas propostas, que possam procurar as redes sociais, né? O Mariana Paparelli possa procurar as redes sociais do PSOL, que nós somos pessoas combativas, que estamos aqui para querer fazer realmente a mudança para a cidade. Queremos representar todos e não só alguns, né? E eu quero agradecer muito o Espaço Elabora e as outras candidatas por esse momento aqui, que foi muito, muito, muito bom e muito produtivo, né? Foram 4 candidatos diferentes e que as ideias elas se encontraram muito, muito juntinhas, né? Então, assim, espero que a gente realmente consiga mudar a cidade e que a gente vá realmente para o século XXI e que todos possam contribuir para essa mudança da nossa cidade. Obrigada. Obrigada, Mariana. Agora vamos para deixa eu só olhar aqui, Thalita. Vamos para Thalita. Bom, eu acho que a futura prefeita, né, e eu vou falar assim porque eu tô com a Lorene, vai ter uma grande dificuldade da questão orçamentária mesmo, porque a gente está endividado, o IPMT, né, com mais de 59 milhões de dívida para ser paga, o projeto do CAF, das obras do CAF também, que colocaram aí Taubaté numa linha vermelha, e tudo isso vai ser uma grande questão um grande rombo no nosso orçamento a partir do ano que vem. E os vereadores e vereadoras estarão lá para balizar, né, o passo a passo desse futuro prefeito, dessa futura prefeita. Então, eu vejo a importância de pessoas que estejam lá realmente comprometidas, pensando na população, não só na questão econômica, mas na questão social, que quanto mais endividada uma cidade está, mais desigual a gente vê essa distribuição de renda. Então, as pessoas que estiverem lá, eu espero que eu possa estar lá
não ocupando uma cadeira, mas levando a minha própria cadeira. Espero que uma das 19 cadeiras do ano que vem seja uma de rodas. Eu espero que essas pessoas que vão compor lá comigo, se tudo der certo, tenham esse olhar voltado para que uma cidade se faz com gente, se faz com pessoas, e elas são as nossas prioridades. Essa é a Taubaté que eu quero ver, uma Taubaté que valoriza e prioriza as pessoas, né? De qualquer forma, tudo isso passa para a questão da inclusão, né? Uma cidade que funciona, uma cidade que é conectada, que é integrada, tudo nela funciona a partir da questão da mobilidade urbana, né? Porque ficar mais de uma hora dentro de um ônibus, né? Também é questão de saúde, também é questão de inclusão, o acesso às ruas, né? O direito de estar nas ruas. E aí eu digo de qualquer classe, né? Tanto da pessoa em situação de rua que está ganhando seu trabalho, quanto do artista que quer fazer um trabalho numa praça. E a gente, bom, enfim, tem relatos terríveis aí que poderia ficar para uma outra hora para quem quiser conversar comigo sobre isso, de artistas nossos daqui de Taubaté que não conseguem esse espaço, mesmo quando é em praça pública, são barrados, dos trabalhadores, dos empreendedores, dos comerciantes da cidade é nossa, e eu acredito que a Taubaté que eu acredito é a que valoriza a nossa gente. E aí eu gostaria muito de representar essas pessoas, né, com toda a minha vivência, porque estou me preparando, me preparei para esse cargo, mas a minha vivência, né, tudo que eu experienciei até agora, isso daí ninguém pode tirar de mim e ninguém pode substituir também, que é ser uma mulher cadeirante, professora e jovem numa sociedade coronelista como Taubaté e a gente precisa pôr um fim nesse coronelismo aqui na nossa cidade. E aí eu queria deixar as minhas redes sociais, que é @eusouaThali, todo mundo me chama de Thali, eu sou a Thali, quem quiser me segue lá, tanto no Facebook quanto no Instagram. Entre em contato comigo para eu poder mandar o meu plano de intenções para vocês poderem me avaliar, conversarem comigo, trazer sugestões. E aquilo que não está dito nos compromissos, né, nesses compromissos iniciais, não quer dizer que não serão representados por mim. É que nesse momento a gente precisa fazer escolhas para a gente não cair naquela falácia dos candidatos e candidatas que falam que vão lutar por tudo e no fim não lutam por nada. Então eu fiz escolhas de alguns compromissos, mas os que não estão lá, não necessariamente não quer dizer que eu não representarei quando for a hora. Então é isso, e obrigada pelo convite, obrigada por me receber. Isso aqui é necessário, né? Isso aqui poderia acontecer sempre, não só em momentos de campanha, mas conversar sobre a política na nossa cidade é urgente, é necessário, e eu fico honrada. Muito obrigada. Obrigada, Thalita. E só para informar a você, a quem ainda não acompanhou, o Elabora já vem fazendo entrevistas e debates virtuais e presenciais, antes da pandemia, obviamente, sobre isso, porque a gente realmente considera importantíssimo, para trazer Taubaté para o século XXI, a gente precisa debater coisas temas que não são muito bem vistos. A gente precisa furar bolhas, fazer pessoas refletirem, né, pensarem sobre outras perspectivas. Então, o Elabora já tem feito isso e vocês estão convidadíssimas sempre a participarem com a gente, tá bom? Amém. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Juliana. Gente, primeiro é uma honra estar aqui, porque me emocionei. Um momento político desse é muito importante. Então, eu trago aqui toda uma ancestralidade da mulher que não tem 100 anos ainda que vota no nosso país. Então, esse momento de estarmos aqui falando, né, de termos esse espaço e podemos estar aqui sendo respeitadas na nossa opinião, e cada uma com a sua diversidade, suas escolhas, suas religiões e posicionamentos, isso é muito rico. Isso realmente emociona mesmo, mexe na minha alma. A Taubaté que eu sonho, Flávia e meninas aqui, e todo mundo que está aqui com a gente nos assistindo e vai assistir, só que está sendo mega compartilhado. É uma Taubaté que, em primeiro lugar, as pessoas tenham a educação, a consciência política, e que essa égide do medo ela caia por terra e que as pessoas possam se posicionar. Eu tenho muita gente comigo, não sei dizer quantos, pessoas que eu conheço, amigos, e eles não podem colocar no Facebook dele, nas redes sociais, que eles estão comigo.
Aí por quê? Por causa do medo de quem é funcionário público da Prefeitura de Taubaté. Então, a Taubaté que eu sonho é que as pessoas possam se posicionar politicamente, que elas possam falar dos ideais dela, o que elas gostam, o que elas não gostam. Sempre com educação. Eu acredito que a educação, o respeito é o meio de tudo. E sem esses rótulos, né? Sem esses rótulos. Se a pessoa tem as escolhas delas, elas têm que ser respeitadas, independente de qualquer escolha pessoal. Eu acredito que aqui as pessoas são muito rotuladas ainda, inclusive no meio profissional. Então, a gente está vendo o que está acontecendo aqui, né? Essa campanha política está muito boa, a não ser quando chega muito próximo de alguma mulher, como no caso da Lorene. Eu também estou com a Lorene aqui, com a Thali. Então, a gente está vendo, eu estou vendo, chegam muitas coisas para mim, coisas muito feias, Flávia, muito tristes. Quando se fala em mulher, mulher jovem, a Lorene é uma mulher bonita, eu acho, e preparada. Mas muita coisa na Lorene, ou em mim, ou na Thalita, ou na Mariana, não é bem visto, porque daí já olha que a gente é mulher. Eu sinto isso aqui em Taubaté, inclusive por eu educar meu filho sozinho. E já senti isso em muitos lugares aqui. Então, a Taubaté que eu sonho é que a gente possa ser a gente, ser respeitada. Se eu estou me colocando como uma candidata vereadora, e acredito, e muitas pessoas veem isso em mim, que eu tenho habilidades e competências para exercer um bom mandato, independente se eu tenho um marido do meu lado ou não. Este marido do meu lado ou não, da minha vida pessoal. E isso eu não deixo de ser uma boa candidata ou uma boa mãe. Então, a Taubaté que eu sonho, Flávia, é que as pessoas respeitem mais o outro, sabe? Hoje mesmo eu ouvi algumas coisas horríveis em relação a Lorene, de gente que não conhece ela, e o pior, que não tem consciência política, que não entende de política porque faltou estudo. E que tenha lazer e que as pessoas parem de sofrer de dores, de problemas de saúde física, porque o negócio aqui está muito sério nessas filas de espera. E que a saúde mental, os psiquiatras, os psicólogos sejam bem vistos. Psiquiatra não é médico de doido, psicólogo não é para madame, para frescura. Que todos esses profissionais sejam bem vistos e bem abraçados, porque assim nós teremos uma Taubaté que nós sonhamos, uma Taubaté saudável, fisicamente, mentalmente e no respeito, né, nos relacionamentos interpessoais. É essa Taubaté que eu sonho. Obrigada, Juliana. Olha, eu acho o seguinte, a base de tudo, num diálogo e numa democracia, né, que embora esteja sendo tão vilipendiada, a gente tem que defender com unhas e dentes, é o respeito, né? E se você não tem qualificação para um debate e você só sabe atacar o pessoal de uma pessoa, não debata. Vai estudar, depois volta. Espera o seu tempo e volta. Porque, realmente, o que fizeram com o ataque... E eu vou dar nome aos bois aqui, porque eu posso dar nome aos bois, que é o irmão do senhor prefeito, do atual prefeito, fez um ataque repugnante à candidata, misógino. E esse ataque acontece justamente porque ela é uma mulher. Como aconteceu com a presidenta Dilma, como acontecem com mulheres na política todos os dias, como fizeram com a Maria do Rosário, inclusive o atual despresidente da República fez isso, né? Então, assim, nós mulheres somos atacadas por sermos mulheres, e não raras vezes por estarmos muito à frente do tempo dos homens que nos atacam. Então, meus queridos, se vocês querem nos pegar na curva, venham com a gente, estudem como a gente, se preparem como a gente, tenham a nossa sensibilidade, mas nos respeitem, né? Agora, gente, eu quero que vocês falem mais uma vez o número de vocês e as redes sociais para a gente encerrar esse nosso encontro. Vamos lá, Thalita. Pode ser. Bom, o meu é o @eu_sou_a_Thali. Se colocar assim, tanto na página do Facebook quanto no Instagram, vai me achar. O meu nome é Thalita de Lima, é assim que eu tô lá na página do... perdão, olha eu usando meu sobrenome. Da Thalita Cadeirante, tanto lá no Facebook quanto lá no meu Instagram. Mas se colocar @eu_sou_a_Thali, vai me achar. E o meu número é 40090. Será que eu posso falar meu WhatsApp? As pessoas que quiserem anotar. O meu número é 12, né? 992027714.
32. Obrigada, Thalita. Mari? Obrigada. Então, eu vou falar. As minhas redes sociais, tanto Facebook como Instagram, é @marianapassarelli. Mas vocês também podem encontrar as minhas ideias na página do Pessoal Taubaté. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, agradecer de novo, porque esse momento é um momento muito importante, né, não só para nós candidatos, mas para Taubaté inteiro, né, esse momento e os outros que o Elabora proporcionou. E eu também gostaria de deixar o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato e conhecer melhor as nossas propostas, que é o 12 98131 4697. Obrigada. Obrigada, Mariana. Juliana? Eu estou no Instagram, Juliana In, do jeito que está escrito aqui. No Facebook também tem a página Juliana In. E o perfil Juliana In, que bomba! É um lugar bombástico, maravilhoso. Só que lá está lotado, então é meio difícil, mas eu tenho deixado muita coisa pública. Meu WhatsApp também é 12, né? 988 98 3047. Aí eu posso enviar as propostas. As propostas estão todas escritas, lógico, sabendo que educação, saúde e empreendedorismo são minhas bandeiras maiores, mas, lógico, eu também tenho projetos com segurança, com meio ambiente e direitos humanos sempre, né? Cultura, arte. Olha, Flávia, é um prazer te conhecer. Eu vi algumas coisas, eu achava você tão chique, maravilhosa, e eu não sabia que um dia eu ia estar aqui. A Thalia também já, né, encontrei na convenção, a gente se vê por aí, e é um prazer, uma menina super batalhadora. Mariana, nossa, sua fala, querida, traz muita paz, né? Gostei de você. E o Kevin também, um querido. E deixar um abração, um parabéns para a Larissa e para a Alana, que são duas meninas assim incríveis, né? Muito à frente do tempo aqui nessa terra, que precisa sacudir. Gente, que honra, viu? Muito obrigada. Gente, a gente que agradece, né? Essa entrevista, como as outras todas do Elabora nas eleições, vão estar disponíveis em todas as redes do Elabora, né? Depois nós disponibilizamos para vocês, candidatas, também divulgarem para quem vocês quiserem. E é assim, eu também amo falar de política, é minha base de estudo, fui criada na política, né? Não pela família, minha família também não era da política, né? Mas eu entrei no movimento estudantil e já ali incorporei, né, a questão toda. Como disse, não estou como colega de vocês disputando, porque também recebi convite, mas não estou disputando, porque eu sou uma pessoa muito esquentada mesmo, sabe? Principalmente com corrupto, gente sem vergonha, que está ali com um projeto de poder, e eu tenho filho para criar. Então, eu vou esperar meu filho crescer um pouquinho, que aí qualquer coisa eu mando ele para bem longe e eu venho aqui e brigo com todo mundo. Não vai precisar, a gente vai ter uma política linda aqui em Taubaté, e quando for esse momento, você vai querer participar para desfrutar junto com a gente, para acrescentar. Não vai precisar de briga. Exato, então, e aí quando essa mulherada toda ocupar, eu tô aqui para colaborar, contribuir naquilo que eu puder, porque é minha cidade, é meu povo, é meu futuro do meu filho e futuro de toda essa mulherada que a gente tem que empoderar por aí. Muito obrigada, gente, boa noite e boa campanha para vocês. Obrigada, boa noite, gente.